Pessoal, começando mais um vídeo, dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a continuação, né, daquele vídeo do lesado medular. Então a gente falou no primeiro vídeo um pouquinho sobre a anatomia da medula, falou sobre a avaliação do nível motor, nível sensorial, falou sobre a etiologia da lesão medular, falou um pouquinho sobre algumas complicações, né, o quadro clínico, na verdade, desse paciente lesado medular. Nesse vídeo a gente vai continuar, né, falando um pouquinho sobre as síndromes medulares e a gente vai falar sobre ah, o nível de lesão, comparar com o prognóstico desse paciente de acordo com o nível de lesão, tá? E as complicações, beleza? Então, basicamente, é isso, tá? Então, começando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome medular. Vou fazer um desenho aqui para ficar mais fácil a gente entender. Bom, tá aqui. Então, aqui a gente tem essa medula bonitona aqui, né, com os tratos e tal. E a gente vai só relembrar, né, um pouquinho dessa anatomia, né, desses tratos, beleza? Então vamos fazer assim, né? Só para a gente dar aquela revisadinha, que a gente já falou um pouquinho mais sobre eles no primeiro vídeo. Aqui na parte de trás, a gente pode dividir a medula basicamente em três partes. Então, vamos dividir essa parte aqui como sendo a parte mais anterior. Então aqui a gente tem a parte anterior da medula, corresponde a tudo isso aqui. E a gente tem uma parte posterior da medula. Então a gente pode pegar a medula e dividir ela em duas partes. Essa aqui é a parte posterior. Essa aqui é a parte anterior. Tá? A gente fala sobre as síndromes, mas assim, a gente vai falar de uma forma bem geral. Tá? Então a gente não vai aprofundar certinho em todos os tratos. A gente precisa entender só alguns aspectos mais principais, beleza? Então aqui atrás a gente tem, né, lembra que a gente tem esses fascículos, né? A gente tem os fascículos grácil, que é o mais medial, e o cuneiforme, que é o mais lateral. Esses dois estão relacionados com a sensibilidade profunda, certo? E aqui a gente tem, nessa parte aqui, meio lateral, meio anterior, o trato espinotalâmico lateral, e aqui a gente tem o trato espinotalâmico anterior. Então esses tratos são os tratos espinotalâmicos. Tá? Então, a gente tem o lateral e o anterior. O lateral está relacionado com dor e tato leve. E o anterior ali, o tato pressão. Sensibilidade superficial, né? Vamos colocar aqui para ficar mais fácil. Espinotalâmico, sensibilidade superficial, beleza? Então a gente tem que gravar isso. Lá na parte posterior a gente tem os fascículos, sensibilidade profunda, e aqui o espinotalâmico, sensibilidade superficial, beleza? O trato espinotalâmico, ele é um trato que ele cruza a medula, tá? Então o trato espinotalâmico ele vai cruzar a medula. Então imagina assim, eu tenho aqui esse quadradão, que seria a minha medula. Tá? Então isso aqui é o quê? Isso aqui é um corte que a gente pegou e deu um zoom. Então imagine que eu vou fazer a medula, tá? Bem inclinadinha ali. Então aqui eu tenho os estratos espinotalâmicos, né, que ficam mais laterais e mais anteriores. O que eles fazem? Eles vão cruzar a medula e eles vão subir lá para o meu sistema nervoso central. Tá? E lá atrás eu tenho os fascículos grácil cuneiforme, que vão fazer o quê? Que vão subir com a informação. Eles vão cruzar lá em cima em algum outro ponto. Beleza? Beleza, isso aqui é o que eu preciso saber. Então, o trato espinotalâmico ele vai cruzar a medula. E esses tratos aqui relacionados à sensibilidade profundos, cuneiformes, eles vão direto, tá? O sistema nervoso ali. Eles não decussam, né? Eles não vão cruzar. Esse cruzamento, tá? A gente chama de decussação, beleza? Então já ouviram falar da decussação das pirâmides, né? Então lá a gente tem a decussação de 90% dos nervos que saem do sistema nervoso central e vêm para a medula, né? Mas a gente tem alguns nervos que decussam em outros pontos também, beleza? Então basicamente é isso. Mas para simplificar, a gente precisa saber o quê? Que toda essa região aqui, se a gente traçar uma linha no meio da medula, né, essa região anterior é a região motora, né? A gente tem alguns tratos sensoriais ali. E essa região mais posterior, ela é uma região mais sensorial, tá? Isso é o que a gente precisa saber para a gente falar agora dessas síndromes medulares, beleza? Então vamos lá. A gente vai falar de 5 síndromes medulares. Então, começando com a primeira, vamos falar sobre a síndrome de Brown-Séquard.
ou de Brown Sequard, né? Não sei como se pronuncia certinho, né? Então vamos começar por ela. Então fiz aqui uma medulinha, né? Então essa síndrome de Brown Sequard, ela também é chamada de hemissecção medular, tá? Quando a gente fala de hemi, a gente está falando da metade de alguma coisa, né? Então se a gente for pensar, por exemplo, no corpo, quando a gente fala de hemicorpo, né, a gente pode ter um hemicorpo superior ou hemicorpo inferior, ou a gente pode ter um hemicorpo, né, direito e hemicorpo esquerdo. Então, quando a gente fala de hemicorpo, a gente divide o corpo de alguma coisa em duas partes. Tá? Então, essa hemissecção significa que eu tenho, né, eu vou separar esse hemicorpo da medula, eu tenho uma hemissecção. Uma secção seria uma retirada, uma lesão de alguma coisa. Então, eu tenho uma lesão em um dos hemicorpos da medula, certo? Então, isso é a síndrome de Brown-Sequard, ou emissão medular. Nesse caso aqui, né, então imagina que é como se eu pegasse o corpo desse indivíduo, né? Pego lá o corpo desse indivíduo, ele tem uma lesão à metade da medula. Então, ele vai ter um comprometimento no nível da lesão, então esse nível aqui vai estar comprometido. E esse outro lado aqui, em tese, vai estar normal, beleza? E aí esse paciente ele vai ter, né, esse paciente que sofre essa lesão, essa síndrome de Brown-Sequard, que tem essa lesão na metade da medula, né, ele vai ter um certo comprometimento. Quando a gente pensa no comprometimento que esse paciente vai ter, a gente tem que lembrar aqui, né, então lembra, aqui eu tenho a parte anterior da medula, que é mais motora, a parte posterior que é sensorial, né, e aí eu tenho que aqui na parte posterior eu tenho aqueles tratos diretos, né, sensoriais, e aqui eu tenho os que cruzam, certo? Que são o superficial. Então lembra que profundo vai direto, superficial cruza. Então aqui, sensibilidade profunda vai direto, sensibilidade superficial cruza. Tá? É o que a gente acabou de falar aqui. Se você não entendeu isso, volta nessa parte aqui. Beleza? Tá. Então, nesse caso, esse paciente tem uma hemissecção, né, medular, ele vai ter um comprometimento, né, da sensibilidade profunda ipsilateral ao lado afetado, né? Então aqui a gente está falando, ó, tem o lado direito, né? Não, lado direito, lado esquerdo, né? Eu tô vendo o paciente de frente. Então no lado esquerdo ele teve um comprometimento, né? Ele teve uma lesão medular no lado esquerdo. Então ele vai ter uma sensibilidade profunda afetada no lado esquerdo, né, ipsilateral. Por quê? Porque os tratos de sensibilidade profunda, gráfico-uniforme, eles são tratos diretos, então eles não vão cruzar. Esse paciente ele vai ter um comprometimento na sensibilidade superficial contralateral, tá? Ou seja, esses tratos de sensibilidade superficial, eles cruzam a medula. E aí, nesse caso, ele vai ter um déficit contralateral à lesão. Beleza? Quando eu falo ipsilateral é a mesma coisa que no mesmo lado. Beleza? Só questão de nomenclatura mesmo. Ipsilateral significa que é do mesmo lado. Contralateral significa que é do outro lado. E além disso, ele vai ter, obviamente, comprometimento da função motora, tá? Principalmente ali do lado afetado. Beleza? Então, na síndrome de Brown-Sequard, essas são as principais alterações que a gente vai encontrar nesse paciente, tá? Então, lembra sempre desses tratos, né? Que os tratos profundos, sensibilidade profunda, eles vão direto e sensibilidade superficial, eles vão cruzar. A gente tem uma outra síndrome, que é a síndrome anterior da medula. E essa síndrome, o próprio nome diz, ela é bem autossugestiva. Então, síndrome anterior. Qual que é a característica dessa síndrome anterior? Então, vou colocar aqui a medulinha. Aqui, beleza. Então, na síndrome anterior, a gente vai ter uma lesão de toda essa parte anterior da medula, certo? E a gente viu, né, a gente já falou ali em cima, que essa parte anterior da medula é onde a gente vai ter ali um controle motor, ela é motora.
Lembra que aqui nessa parte anterior eu vou ter os neurônios que saem do corpo anterior e vão até os músculos, né? Eu tenho tratos motores ali, enfim, né? Então nessa região anterior a gente tem a parte de controle motor. E aí nesse caso, esse paciente que teve essa síndrome anterior da medula, com certeza ele vai ter, né, um comprometimento motor. Então, qual vai ser o comprometimento desse paciente? Então, geralmente esse paciente ele vai evoluir com um comprometimento motor, né? Então, déficit motor bilateral. Por quê? Porque ele teve a lesão em toda a parte anterior da medula, né? Então, em ambos os lados ele vai ter um déficit motor, tá? Em relação à sensibilidade superficial, né, ele vai ter algum grau de perda, porque lembra que a sensibilidade superficial eu tenho o trato espinotalâmico anterior e espinotalâmico lateral. Então, o espinotalâmico anterior ele está aqui na frente e ele cruza, né? Então, a sensibilidade superficial ele vai ter parcial no lado afetado e no outro lado também. Na verdade, vai ter dos dois lados, né? Porque os dois cruzam. Então, isso aqui não precisa nem lembrar, né? Só lembra que ele vai ter os dois lados afetados. Tá? Então, vai ter afetado também sensibilidade superficial, certo? E, né, se a gente for pensar na questão da sensibilidade, aqui atrás a gente tem a parte sensibilidade desse paciente, né? Sensibilidade profunda, por exemplo. Então aqui a gente tem sensibilidade profunda, né? E nas laterais aqui a gente vai ter a propriocepção. Então, esse paciente ele vai ter preservado tanto a sensibilidade profunda quanto até mesmo a propriocepção mesmo, beleza? Apesar de não ter controle motor nenhum, tá? Então, isso, né, é o que a gente tem ali de principal nessa síndrome anterior aí da medula, beleza? Bom, continuando aqui então, a gente tem uma outra síndrome que é a síndrome posterior, que o nome também ele já é bem autossugestivo, né? Ele já dá algumas pistas do que a gente vai encontrar nessa síndrome, tá? Então vai ser o contrário da síndrome anterior, certo? Então na síndrome anterior eu tinha uma lesão na parte anterior, aqui eu vou ter um comprometimento, né? Eu vou fazer de azul. Então eu vou ter aqui uma lesão nessa parte posterior, né? De toda a parte posterior da medula. Deixa eu subir para não confundir. Então aqui eu tenho uma lesão na parte posterior da medula. A parte anterior, onde a gente tem os tratos motores aqui, né, os tratos córtico-espinais, os neurônios motores de segunda ordem, né, ela vai estar preservada. Então nesse caso aqui, o paciente ele vai ter de comprometimento a sensibilidade profunda. Então a sensibilidade profunda vai estar comprometida, porque aqui atrás a gente tem, lembra lá, os fascículos grácicos cuneiformes. Então esses fascículos grácicos cuneiformes foram lesados, então ele não vai ter a sensibilidade profunda. Ele vai ter, né, a sensibilidade superficial preservada, né, porque os tratos superficiais eles vão estar mais, né, na região lateral e anterior, né, então ele tem uma preservação da sensibilidade superficial. Em geral, né, às vezes, e também, né, o movimento preservado, a preservação dos movimentos, né, a parte motora ali, que não foi lesada, tá? Tem várias outras coisas também em relação a reflexo, né, em relação a tônus, aí, algumas coisas, né, bem características, mas assim, a gente está falando bem geral, beleza? Só o que é principal mesmo, tá? Existe um outro tipo de síndrome medular, né, que é a síndrome, chama de síndrome central, e essa é um pouco diferente de todas as outras. Então, nessa síndrome central, a gente tende a ter uma lesão mais comum ali por causa, por exemplo, etiologia tumoral, degenerativa, enfim. Mas a gente vai ter uma lesão bem nessa região do centro da medula. Tá? Bem nessa região do centro da medula.
Esse caso aqui, eu acho que essa seria uma das mais raras, né? Então a gente pode colocar até que é bastante raro, né? Os livros trazem, mas assim, é muito, muito difícil, né? Acho que muito provavelmente você nunca vai encontrar um paciente assim, né? E aí, no caso, o comprometimento que esse paciente vai ter, tá? Ele vai ter a perda motora dos membros superiores, né? Então ele pode ter, geralmente vai ser uma paresia, né? Não vai ser uma perda completa, mas ele tende a ter uma paresia, né? E a sensibilidade vai estar completamente preservada, tá? Porque lá atrás não tem nenhum tipo de lesão. Eu vou explicar por que ele perde, né, por que ele tem esse comprometimento dos membros superiores, né? Então, se a gente for pensar na medula aqui, tá? O que acontece? Nessa parte motor da medula, né, pensando todo esse corno anterior da medula, a gente poderia dividir esse corno anterior em duas partes, né? Então, a gente pode dividir ele aqui no meio. A gente vai ter, né, essa partezinha aqui mais medial e essa parte mais lateral. Os tratos, né, os neurônios que saem dessa parte mais medial aqui do corno anterior da medula, eles vão fazer a inervação principalmente das musculaturas de membros superiores e esses mais laterais dos membros inferiores. Então, geralmente, esse acometimento no centro da medula acaba afetando esse corno anterior aqui, essa parte mais medial. Beleza? Por isso que ele tende a ter um comprometimento, né, a perda motora de membros superiores. Beleza? Bom, aí por fim, né, para fechar, a gente tem mais uma síndrome, que é a síndrome da cauda equina. Beleza? Então vamos colocar aqui do ladinho, que é a síndrome da cauda equina. Que é a última síndrome medular aí que a gente vai falar, tá? Então são 5. Bom, então basicamente, né, quando a gente pensa na cauda equina, lembra que eu tenho lá as vértebras, né? E aqui mais ou menos a nível de L2, então aqui mais ou menos a nível de L2 a gente tem o final da medula e a gente tem as raízes nervosas, né, do plexo lombosacral ali, que vão sair. Aí elas vão ali, enfim, nervar membros inferiores, sacros, tá, enfim. Então essa síndrome medular ela é comum em lesões que vão ocorrer a nível sacral, então lesões a nível do sacro, é muito comum às vezes por arma de fogo, tá? Então são lesões mais raras, mas às vezes acontecem. E aí, geralmente, né, se a gente for pensar nível de L2 para baixo, né, nível de L1, o paciente ele vai ter um comprometimento ali. Lembra que quando eu tenho uma lesão em L1, né, então lembra lá, da classificação, né? Então lesão em L1 gera comprometimento, né, de S1 até S5, né? E aí, se a gente for lembrar dos níveis motores, né, nível motor de membro inferior, ali em S1 a gente tem flexores plantares, né? Em S2 a gente tem flexores do joelho. Tá? Então esse paciente que tem essa lesão ao nível sacral ali, né? Vou colocar aqui nível de L1, tá? Pra ficar mais fácil. Geralmente ele vai ter um acometimento, né, dos flexores plantares, então acomete os flexores plantares, principalmente, né? Pode ter acometimento dos flexores do joelho também, tá? Então gastrocnêmio sólido. Além disso, tá? Esse paciente ele tende a evoluir com uma hipotonia. Então lembra que a gente falou que o único caso de hipotonia, que o paciente evolui com hipotonia, é, né, na síndrome da cauda equina. Eu falei isso lá no vídeo, na primeira parte, né, do lesado medular, beleza? Então ele vai ter uma hipotonia principalmente, né, em membros inferiores, beleza? E é mais comum essa hipotonia no segmento distal. Por quê? Porque ele não tem gastrocnêmio, né, ali contraindo, então ele vai ter uma hipotonia nessa região. Além disso, esse paciente ele é o único também que tende a evoluir com a bexiga flácida. Então a gente tem dois tipos de bexiga neurogênica. A bexiga espástica, que é a mais comum em lesões acima do nível sacral, e a flácida, que só vai acontecer em lesões abaixo do nível do sacro, né, ou no sacro ali. Porque a gente vai ter os nervos que vão controlar os músculos relacionados à continência, né, os músculos ali controlam
essa função pélvica ali, enfim, né, da micção, por exemplo, eles vão ter origem, né, ali nas raízes de S3, S4, S5, né, enfim. E aí esse paciente tende a evoluir com a bexiga flácida, tá? Que é aquela que ele tende a armazenar a urina. E, consequentemente, né, a disfunção sexual também, beleza? Então, basicamente é isso, né? Aqui vai fugir um pouquinho mais das outras, essa síndrome da caldequina, beleza? Bom, e agora continuando, a gente já falou um pouquinho sobre a síndrome, né? Então, só relembrando, né? Síndrome de Brown-Séquard, a gente tem a hemissecção medular, né? Então, metade da medula ali tem comprometimento de sensibilidade profunda, sensibilidade superficial, né? Contra a lateral função motora. Síndrome anterior, né? A gente tem perda motora e sensitiva preservado. Síndrome posterior, a gente tem perda sensitiva e motora preservada. Síndrome central, a gente vai ter perda motora principalmente membros superiores, né? Também pode acometer membro inferior, mas é menos, tá? Acomete principalmente membros superiores. E a sensibilidade vai estar preservada. E a síndrome da caldequina, né? Que é o que a gente vai ter ali de característica principal. Hipotonia, né? E a bexiga flácida, né? São o principal tipo de lesão medular que a gente vai ter. Paciente evoluindo com hipotonia de membros inferiores e bexiga flácida, tá? Acima desses níveis, né, a gente vai ter geralmente, né, na maior parte dos casos, hipertonia elástica e bexiga espástica, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de prognóstico desse paciente, né? Então, as atividades de acordo com o nível da lesão. Então, nível de lesão e atividades, certo? Só para a gente ter uma ideia ali, meio geral, né, do que esse paciente ele vai poder fazer em decorrência dessa lesão medular, tá? Em relação à funcionalidade. Então isso aqui serve para a gente ver a questão de funcionalidade do paciente, tá? Então vamos lá, eu vou fazer um esqueminha aqui do lado, tá? Para ficar mais fácil da gente entender, né? Só para dar uma relembrada. Vamos relembrar primeiro, depois a gente fala sobre os níveis de lesão e atividade. Então, quando a gente pensa no nível motor, né, a gente tem lá C5, C6, C7, isso aqui a gente tem que saber por isso, tá? C8 e T1. Aí a gente tem L2, L3, L4, L5, S1 e S2, tá? Vou colocar só até S1. Então, pause o vídeo aí e tentem lembrar qual que é o músculo que cada nível motor a gente vai ter como músculo-chave. Depois vocês olhem o vídeo aqui. Beleza. Suponho que vocês pausaram e olharam, né? Então vamos continuar. Então, a nível de C5, a gente vai ter os flexores de cotovelo. Então, a gente tem aqui em C5 flexor de cotovelo, abdutor de ombro, né? Tem livro que traz abdutor de ombro como C4, né? Mas eu vou colocar aqui no C5 junto, que foi como a gente viu. C6, a gente tem extensor de punho e dedos, tá? Extensor de punho e dedo, então extensores, né? Enfim, punho a dedo, tá? C7, a gente tem extensor de cotovelo, então tríceps braquial. C8, a gente tem flexores de punho, flexores de punho e dedos, né? Importante que flexores de dedo, tá? E T1, a gente tem o abdutor do dedo mínimo, beleza? E aí, a nível de membro inferior, a gente vai ter ali a nível de L2. Nível de L2, a gente tem flexão de quadril, flexores de quadril, né? De pessoas. A nível de L3, extensores do joelho. L4, dorsiflexores. L5, extensores dos dedos e do hálux, né? Extensor longo, tá? Vou colocar aqui extensor longo dos dedos, porque também tem um curto. E nível de S1 a gente tem ali os plantiflexores, beleza? Então esse aqui a gente tem que gravar, tem que estar na cabeça, para a gente entender justamente essa funcionalidade do paciente, tá? Então agora eu vou deixar isso aqui, né? Isso fica com uma colinha aí, tá? Vou subir aqui pra gente não ver, vamos tentar fazer sem isso aí. Vamos lá, quando a gente pensa nesse nível de lesão e a gente vai ver as atividades que esse paciente consegue fazer, a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade de vida diária, né? Então, o quão dependente esse paciente vai ser para algumas coisas, tá? Então, por exemplo, se a gente for pensar, né, numa lesão a nível alto mesmo, né? Então, de C1 a C3,
tá? Muitas vezes esse paciente vai ter um prognóstico, muito ruim, né? Muitas vezes ele vai ter uma dependência total, né? E às vezes vai até a morte mesmo, vai até óbito, né? Então esse paciente que tem uma lesão a nível de C1 e C3, ele tem dependência total, né? E ele precisa de um respirador. Por quê? Porque ele não tem nada de musculatura respiratória. Vai precisar de um respirador. Então, se a gente for pensar nos músculos respiratórios, vamos lembrar lá, o diafragma, que é o principal músculo da respiração, responsável por 70% do movimento de respiração, ele vai ter origem nas raízes de C3 a C5. Né? Então, numa lesão acima de C3, ele não tem diafragma. Tá? Aí a gente tem os intercostais, tá? De T2 a T12. E os abdominais, que também são músculos que auxiliam principalmente na respiração forçada, eles vão estar ali de T6 a T12, tá? Então, numa lesão acima de C3, ele não tem nada de músculo respiratório, então vai precisar usar respirador e o prognóstico, nesse caso, ele é muito ruim, beleza? Vamos lá, lesões em C4, a nível de C4, o paciente, né, ele também continua sendo completamente dependente, né, então ele tem uma dependência total, né, para qualquer atividade de AVD, né, de vida diária, dependência total para transferências também, tá? Então para tudo, tanto para a questão de atividade básica, então alimentação, vou colocar aqui, né, só alguns exemplos, então alimentação, higiene, né, então por exemplo, escovar os dentes, tá? Transferências da cadeira, não consegue realizar. Então ele tem uma dependência total, porque ele não tem nenhum músculo, ele não tem adutor, não tem flexor de cotovelo, não tem nada, tá? E ele também vai ter uma capacidade respiratória baixa, né? Então ele tem uma baixa capacidade respiratória. Por quê? Porque ele tem um pouquinho da inervação no diafragma, tá? Mas ele também não tem intercostais, não tem abdominais, né? E diafragma só a nível de C4, ele é bem pouco, né? Então a gente tem a origem de C3 a C5, ele tem ali o diafragma ainda, de certa forma, preservado, tá? A nível de C5, a gente já começa a ter um prognóstico um pouquinho melhor, né? Então o paciente, nesse caso aqui, a gente pode dizer que ele já tem uma certa semi-independência para alguma coisa, né? Então, por exemplo, a gente pode dizer que o paciente ele é semi-independente. Na verdade, não dá para colocar semi-independente porque ele tem uma certa dependência. Então, o paciente ele é dependente, mas ele consegue realizar, por exemplo, né? Ele consegue se alimentar, então ele tem alimentação, ele consegue fazer a higiene, né? Com adaptações, certo? Como assim adaptações? Então, a nível de C5, o paciente ele consegue fazer abdução do ombro e flexão cotovelo, que é o que ele precisa para trazer, por exemplo, um alimento à boca, né? Só que esse paciente ele não consegue fazer a flexão dos dedos, ele não consegue segulhar um talher, por exemplo. Mas eu posso pegar lá esse paciente, né? O cuidador dele vai lá, coloca um utensílio, né? Prega na mão dele ali, por exemplo, uma colher. Então coloca ali a colher e tal, e aí ele consegue com o movimento da mão mesmo, não tem um dos dedos, mas ele consegue com essa adaptação, né, se alimentar, escovar o dente. Então você pode colocar várias coisas ali, vários utensílios para ele conseguir fazer, pelo menos a alimentação, a higiene, né, claro, com a ajuda de alguém para colocar a adaptação ali para ele, mas ele consegue fazer, tá? Em relação às transferências, vou colocar em relação à locomoção, né, não sei. Em relação à locomoção, ele já consegue fazer a utilização da cadeira de rodas, né? Não é muita coisa, mas já consegue ter um certo movimento na cadeira de rodas com adaptação, né? Então, no C5 ele toca a cadeira de rodas com adaptação, então com pinos ali, né? Só que ele não consegue só em planos retos, né? Então, em planos retos e que não tem um obstáculo, porque ele não vai ter força, né? Lembra que para mim fazer força mesmo, conseguir empurrar essa cadeira, eu preciso de extensão de cotovelo, e ele não tem essa extensão de cotovelo. Tá? Então, a nível de C5, ele tem aqui abdução e flexão. Eu vou colocar aqui o que ele tem preservado. Tá? Então, aqui ele tem abdutores de ombro e flexores de cotovelo preservados. Então, ele consegue fazer algumas coisas, né? Mas ele precisa de adaptações, né? E não é aqui 100%. Então, a gente pode colocar como meio que semi-independente.
mas ainda mais dependente do que independente, beleza? Então basicamente é isso. A nível de C6, não vai mudar ainda muita coisa, né? Ele tem extensão de punho, então assim, não muda praticamente nada, né? A única coisa é que, aqui nível de C6, como ele tem extensão de punho, ele já consegue utilizar a cadeira de rodas, né? Então na locomoção sem pino, então ele usa a cadeira de rodas convencional. Então ele vai usar a cadeira sem pino, né? Então esse pino é meio que para apoiar, né? Então você tem lá a roda, né, da cadeira e você tem esses pininhos. E o paciente ele vai, tem as bolinhas lá, ele vai colocar a mão aqui, tipo, vai meio que colocar a mão ali do jeito que ele consiga, né, apoiar, e ele vai só empurrar, né? Agora, a nível de C6 ele já tem extensão de punho, então ele consegue apoiar aqui mesmo, estender o punho e apoiar em cima da cadeira. Ficou bem ruim esse desenho aqui, mas só para entender, tá? Se quiserem ver umas imagens, então fica melhor. A nível de C7 já muda um pouco, né? Então assim, um marco um pouquinho maior seria C7, tá? Então C6 aqui a gente tem, deixa eu só marcar, extensores de punho, tá? A nível de C7 a gente já, punho e dedos, né? A nível de C7 a gente já começa a ter os extensores de cotovelo, e aí a gente já tem uma alavanca maior, né? Ele já consegue fazer muitas coisas, então extensores de cotovelo. Então, por exemplo, no nível 17, esse paciente, né, a alimentação aqui eu nem falei porque é a mesma coisa, tá? A alimentação só vai mudar e higiene em nível de C8. Então, aqui nível de C7, esse paciente ele consegue fazer a locomoção na cadeira, em rampas, né? Cadeira convencional, né? Claro, em rampas e pisos irregulares, porque ele tem uma alavanca maior, ele tem mais força para se movimentar. E esse paciente ele consegue fazer transferências, ele é mais dependente para transferências. Claro, é importante que tenha alguém junto com ele, porque ele não tem controle de tronco, então às vezes ele pode cair. Mas ele já tem ali força, né, alavanca para fazer extensão de cotovelo e auxiliar nessas transferências, beleza? E aí, em questão de alimentação, é a mesma coisa, tá? Só com adaptação. Aqui a nível de C8, aí já muda bastante coisa, né? O paciente ele já tem ali uma independência total para alimentação e higiene, né? Então aqui ele consegue o quê? Ele consegue flexores dos dedos, né? O paciente ele tem flexores dos dedos. E aí a gente tem uma certa independência. Ele vai ter uma independência tanto para alimentação quanto para higiene, certo? E aí a mesma coisa, cadeira de rodas, né? Enfim, então ele consegue se alimentar e higiene básica ali, né? Escovar o dente, né? Enfim, sem adaptação, né? Isso já é um marco bem importante, beleza? A nível de C8 e T1, aqui seria a mesma coisa, né? C8 e T1 a gente pode colocar até junto, né? T1 não muda nada, né? Então, colocar aqui C8 e T1, C8 ele tem flexores dos dedos, T1 a única coisa que vai mudar é o abdutor do dedo mínimo, né? Então não faz muita diferença, certo? E aqui uma coisa que é importante em C8, né? Que ele tem controle total da cintura escapular, né? Então, aqui um paciente que tem nível de C8, ele consegue ficar sentado na posição de índio, por exemplo, com as pernas cruzadas ali e tal, apoiando os braços no chão, então com os membros superiores apoiados. Porque ele não vai ter nada de controle de tronco, só que ele tem controle de cintura escapular, né? Então aqui ele tem uma coisa que é importante, ele tem cintura escapular preservada. Beleza? Então todas as raízes ali do plexo braquial vão estar preservadas, que é de C5 a T1, certo? Basicamente é isso. E o que é importante, né? Fazendo aqui meio que um geralzão, né? Então resumão, né? Alguns marcos aqui que são legais. Em C7, né? A gente tem cadeira, locomoção ali total, né? Então ele consegue socorrer em rampas, tal, tudo mais. C8 a gente tem independência da alimentação, então atividades básicas de vida diária, né? Algumas. Aí aqui a gente também pode colocar cadeira total, e aqui a gente tem C7 transferências, tá? E aqui é nível de C8 T1, né? C8 T1 a gente também vai ter
a questão da cintura escapular, né, o controle que ele tem. Então, alguns marcos importantes. A gente poderia dizer que os principais marcos aqui a gente tem C7, C8 e T1, né? E C5 também já, né, comparado com os outros ali, tá? Então, assim, imagine que quanto mais alto o nível da lesão, pior é o prognóstico, né? Quanto mais baixo, mais funções ele vai conseguindo ter, né? Em relação a prognóstico de marcha, né, aqui a gente começa a ter, então, de T4 a T10, tá? Esse paciente ele já vai ter um certo prognóstico de marcha, né? Então, se a gente for pensar aqui, T4 a T10, tudo que tem aqui para cima, esse paciente vai ter, né? E aqui o que ele tem a mais é um prognóstico de marcha. Então aqui ele tem um prognóstico de marcha, já começa a ter, né? Só que lógico, não vai ser uma marcha normal, é porque ele não tem muito controle de tronco, ele tem um pouquinho de controle de tronco ali. Então prognóstico de marcha com o RGO, né? Então RGO é Reciprocation Gate Órtese, então aquela órtese de reciprocação, né, ou tutor longo com cinto pélvico, né, então enfim. Então ele tem prognóstico de marcha utilizando o RGO mais muletas bilaterais, né, então ele vai usar o RGO e duas muletas. Então assim, não chega a ser aquela marcha, né, mas é importante porque o paciente ele vai fazer esse RGO com as muletas, ele vai ser importante no uso tanto terapêutico como domiciliar. Então o paciente, é legal por que ele vai fazer isso? Ele já vai conseguir usar o RGO e ficar, por exemplo, no ortostatismo. E a gente sabe que o ortostatismo ele vai ter várias funções importantes, né? Então ele melhora a questão de circulação, né? Ele gera um estímulo ósseo, prevenindo osteoporose, estímulo muscular, né? Retorno venoso, enfim. Então tem vários pontos positivos do ortostatismo. E nesse caso o paciente ele já consegue até alguma marcha ali, né? Enfim, utilizando esse RGO. Então o RGO ele vai ter uma fixação torácica, ele vai usar as muletas axilares, né, um dispositivo elétrico de marcha que vai auxiliar nessa marcha dele. Beleza? Então, a partir de T4 e T10 aqui a gente já tem o que? Característica prognóstico de marcha, né, com RGO e muletas, então com uso de órtese. A nível de T12 e L5, então de T12 a L5, esse paciente, né, se tem uma lesão abaixo de T12, ele já tem controle de tronco, então ele ganha controle de tronco, então ele tem abdominais, né, isso é importante, lembra que abdominais é T6 a T12, então esse paciente ele já tem um bom controle de tronco. Né? Então nesse caso, o paciente, claro, vai dependendo do nível de lesão, né, a gente pode ir secando por partes aqui, mas basicamente acima de L3, né, esse paciente ele vai usar um tutor longo, né, então ele vai utilizar ali uma HCAFO, né? Que é aquela hip, knee, ankle, foot órtese. Então, a órtese de quadril, joelho, tornozelo e pé. Tá? Então, ele vai usar o tutor longo, certo? E também vai usar as muletas canadenses ali bilaterais, beleza? Tutor longo mais as muletas. Só que já é uma marcha, né? Um prognóstico de marcha um pouco melhor, beleza? A partir de L3, então, um paciente que tem uma lesão em L3, né, ele vai ter também o prognóstico de marcha. Então, vai depender, né, de duas coisas, o tipo de órtese que ele vai usar. Né? Então, a gente tem duas situações aqui no nível de L3. Se é um paciente L3 sem... L3 a gente tem extensão de joelho, né, extensores de joelho. Tá? Então, lembra que aqui em L3 a gente tem extensores de joelho. Então, quadríceps, tá? Aqui, ó, em L2, a gente tem flexores de quadril. Então, o paciente com lesão L3, ele já tem flexores de quadril. Então, ele já tem controle do quadril, certo? Se ele tiver em L3, né, ele tiver uma força do joelho, ele tiver menos de 3 de força muscular do joelho, força muscular de quadríceps, sensores de joelho, ele vai usar uma CAFO, tá? Por que uma CAFO? Porque a CAFO, ela vai manter o joelho dele em extensão. Então, ela vai manter o membro inferior em extensão. Tá? Então, ele vai usar uma CAFO mais muleta, beleza? E aí ele vai fazer aquela projeção do tronco à frente, né? Enfim. Agora, se o paciente ele tem uma lesão em L3, ele tem uma força maior do que 3, então se ele consegue vencer a gravidade, significa que ele consegue manter o joelho em extensão. Né? E aí, nesse caso, esse paciente já pode ser sugerido para ele a utilização de uma AFO, né? Então uma órtese só de ankle foot, né? Só de tornozelo e pé.
tá? Que vai basicamente auxiliar naquele movimento de dorso, porque ele ainda não tem dorso. Então lembra que a dorso é só a nível de L4, beleza? Eu pausei o vídeo sem querer, não sei em qual parte que foi, mas agora a gente vai continuar aqui falando um pouquinho sobre as complicações, beleza? Eu acredito que tenha dado para terminar a parte anterior aqui. Eu acabei não vendo, eu cliquei no botão de pausa sem querer. Mas eu vou só dar uma retomada aqui, só caso tenha pausado nessa parte, né? Aí vocês voltam e dão uma olhada. Então aqui a gente falou do nível de lesão e atividade, né? Eu não sei se eu pausei o vídeo quando estava falando nessa parte, mas eu vou dar uma resumida aqui, tá? Então, a nível de C1 e C3, o paciente ele vai ser totalmente dependente, tá? Então, a nível de C1 a C3, o paciente ele é dependente total, né? Porque ele não tem nada de função muscular, né? Até a respiração dele está prejudicada, então ele precisa usar o respirador. Então, nesse caso aqui é o pior prognóstico, beleza? Geralmente o paciente ele vai a óbito. A nível de C4, ele vai ter uma dependência total, né? Só que ele ainda tem uma baixa capacidade respiratória. A nível de C5, a gente já começa a ter um certo nível de dependência, né? uma semi-independência, porque ele vai conseguir fazer atividades básicas de vida diária com adaptação. Ele já começa a ter uma pequena capacidade de locomoção, né? Em planos retos ali, porque ele ainda não tem alavanca de extensores. A nível de C6, ele vai fazer essa locomoção numa cadeira sem o pino, né? Então aqui em C5 ele tem que usar uma adaptação para poder mover a cadeira, aqui em C6 ele já não precisa mais. Em C7 a gente já tem extensores de cotovelo preservados, então ele vai ter a locomoção, né, total aí da cadeira, consegue fazer a locomoção tranquilo, né? E já consegue fazer algumas transferências ali, tá? Em relação à alimentação, a mesma coisa, né? Só com adaptação. A nível de C8, a gente tem um marco importante que é os flexores dos dedos. Então, ele tem uma independência para as atividades básicas de vida diária, né? Porque ele consegue se alimentar sem adaptações. E consegue também ficar sentado na posição de índio ali com os membros superiores apoiados, né? Tipo o bebê ali fica, né? Porque ele vai ter o plexo braquial completamente preservado, então ele tem controle de cintura escapular, beleza? Prognóstico de marcha, a gente vai começar a ter a partir de T4 a T10, né? Então a gente já começa a ter prognóstico de marcha com RGO e muletas, né? Para uso terapêutico domiciliar. A nível de T12 a L5 ele já tem controle de tronco, então ele já tem os abdominais preservados, e aí ele pode usar, né, o tutor longo ou a HCAFO, né? A nível de L3 ali, dependendo da força muscular que ele tem, né? Se ele tiver preservado quadríceps, força acima de 3, ele pode usar uma AFO já, senão ele vai ter que usar um tutor curto, né, que é a CAFO, tá? A AFO são as talas. E a nível de L5 ele já vai usar as AFOs, tá? Então, eu não sei em qual parte tinha pausado o vídeo, mas, né, a gente já deu uma retomada aqui geralzão, então só os principais pontos que a gente precisa saber, beleza? Mas assim, sabendo os músculos-chave, né, você já vai, né, isso aqui é meio tranquilo da gente saber também. Então, só você pensar em qual músculo ele vai ter, né? Então, se ele tem uma lesão acima de, sei lá, acima de C8, né, eu já sei que, se ele tem uma lesão nível de C7, eu já sei que ele vai ter flexores de cotovelo, abdutor, enfim, né, que ele consegue fazer uma alimentação com auxílio, com adaptações. E agora a gente vai falar sobre as complicações, beleza? Então é bastante coisa. Eu vou fazer em forma de mapa mental, que eu acho que fica mais fácil, né, de ter uma visualização meio geral dessa parte. Bom, então vamos lá. Em relação às complicações, a gente vai ter, por exemplo, as contraturas que esse paciente vai ter, né? Então, principalmente por conta da espasticidade, né? Então, a gente tem algumas coisas que favorecem essas contraturas, né? Uma delas é a espasticidade. Então, essa musculatura está sempre tensionada, está sempre contraída, né? O desequilíbrio de força entre músculos antagonistas e agonistas, né? Então, desequilíbrio de força muscular. Desequilíbrio muscular, né? Vou colocar. E também a questão do imobilismo, né? Então, dependendo do nível de lesão desse paciente, muitas vezes ele fica a maior parte do dia acamado ou fica sentado na cadeira, né? E isso faz com que ele tenha tendência ali a encurtamentos e deformidades, beleza? Que também são complicações que ele pode desenvolver, tá? Então, as contraturas são uma dessas complicações. Outro tipo de complicação que a gente vai ter é o que a gente chama de ossificação heterotópica. O que é isso? Basicamente, é a formação de um osso em meio a um tecido mole, tá?
Então vamos imaginar que ele começa a ter uma ossificação dentro de um osso, alguma coisa assim. Isso é ruim porque às vezes gera dor, né? Em pessoas normais acontece, mas gera dor e limita o movimento. No paciente neurológico vai ter algumas coisas ruins também. Geralmente essa ossificação heterotópica está relacionada com trauma, né? Então com algum tipo de impacto que afeta esse tecido mole, tá? E geralmente, às vezes o paciente bate, caiu, né, bateu, né, sei lá, a perna em alguma coisa. Como esse paciente não tem sensibilidade, não tem dor, às vezes ele não sentiu, mas gera esse processo de ossificação heterotópica, tá? Então, isso que vai ser muito comum, né, na região principalmente quadril e joelho, né, nessas articulações. Nas articulações, quadril e joelho, e às vezes pode acontecer intramuscular também, né, mas a gente vai ter um processo de anquilose articular, nesse caso da ossificação heterotópica. Então, a gente também pode ter anquilose articular, que é basicamente a mesma coisa, né? Então, os ossos eles vão começar meio que a se unir ali. Isso é ruim porque vai limitar o movimento, né? Vai ter alguns problemas ali. Em relação à etiologia, né? Como a gente já citou algumas coisas aqui, a etiologia dessa ossificação heterotópica vai estar relacionada com duas coisas. Então, primeiro, com o imobilismo, né? Então, o paciente fica muito tempo imobilizado, né? E também os próprios traumas, como eu falei, né? Traumas articulares. Então, ele caiu, bateu o joelho, enfim, bateu o quadril um pouco menos comum, né? Mas, enfim, pode acontecer também. E aí, basicamente, esses traumas vão gerar um processo de inflamação, extravasamento de sangue, né? E a gente vai começar a ter um acúmulo de cálcio, né? Então, é causado principalmente pelo acúmulo de cálcio, né? Nessas regiões intraarticulares, tá? E gera a formação desse osso heterotópico. E o principal sintoma, a alteração que esse paciente vai ter, né? Então, isso é ruim por quê? Qual é o principal sinal ou sintoma? O bloqueio articular. Então, isso vai limitar muito o movimento de articulação desse paciente, certo? Então, é importante a gente mobilizar, por exemplo, para evitar esse tipo de complicação. Tá? Vou colocando as complicações aqui, eu vou pintar elas para não ficar misturado. A gente falou das contraturas, a gente falou da ossificação heterotópica. Uma outra complicação bastante comum é a osteoporose. Então, a osteoporose ela está relacionada com uma diminuição da massa óssea, né, uma perda acentuada da massa óssea. Então, lembra que o osso ele tem a parte da epífise e da diáfise. Lá na epífise a gente tem aquele osso trabecular, né, que ajuda na absorção de impacto, tal, tem várias funções importantes. Na osteoporose, esse osso trabecular ele vai começar a perder essas trabéculas, né, a parte de osso esponjoso que a gente chama. E é como se ele ficasse, ele perde essa capacidade de absorção de choque, fica mais suscetível à fratura, tá? Então a osteoporose ela vai ser causada principalmente por conta da diminuição da descarga de peso desse paciente, né? Então imagine que um paciente sofre uma lesão medular, às vezes o paciente andava, corria e tal, e ele não tem mais carga de peso, ele não tem mais impacto, porque muitas vezes ele não anda, dependendo do nível da lesão, tá? Além disso, a gente tem um aumento da reabsorção óssea, então a gente tem um aumento da atividade dos osteoclastos. Então lembra que a gente tem os osteoblastos que sintetizam matriz óssea e os osteoclastos que degradam. A gente tem um aumento da reabsorção óssea, então aumenta a atividade do osteoclasto. É uma balancinha, né? Um produz e o outro meio que limpa, né? Então aumenta o que limpa, que é o osteoclasto, e diminui o que sintetiza a matriz óssea, que é o osteoblasto. Beleza? Então, basicamente é isso. Um fator que influencia bastante na osteoporose é a questão da idade, né? Principalmente quando a gente pensa nas mulheres, porque mulheres após a menopausa tendem a ter uma diminuição da produção hormonal e isso afeta também, né? Faz com que elas tenham uma maior perda óssea, né? Então a idade é um fator que influencia, e até mesmo o uso de medicamentos, né? Polifarmácia, né? Enfim. E aí essa osteoporose, né? Ela pode gerar complicações, outras complicações, né? Então lembra que o osso ele é formado principalmente pelo quê? Por cálcio, né? Então quem vai fazer, né, essa absorção óssea e essa síntese vai depender do cálcio. Quando eu tenho aumento da reabsorção, eu tenho mais cálcio sendo liberado para a corrente sanguínea. E esse cálcio ele vai passar pelos rins e lá no rim ele vai começar a se acumular. Então a gente começa a ter um acúmulo de cálcio nos rins, né? Fazer aqui no rim. Isso pode gerar, por exemplo, os cálculos renais. Então esse paciente ele pode ter cálculos renais, beleza? Decorrência ali, como uma complicação ali por conta dessa osteoporose. Deixa eu fazer uma pintadinha nessa osteoporose, beleza?
Uma que a gente já até citou aqui anteriormente, né, mas a gente precisa falar dela mais separado aqui, vamos falar um pouquinho mais específico, são as deformidades, né? Então a gente pode ter também essas deformidades, tá? E a deformidade vai ser a mesma coisa, né? A gente já falou um pouquinho. Então, é muito comum deformidades na coluna, né? Então a gente tem ali, por exemplo, a escoliose, uma alteração em relação ao alinhamento da coluna, que é tridimensional, né? Então lembra que sempre que a escoliose é uma alteração 3D. Ou a gente pode ter uma alteração nas curvaturas, hipercifose, hiperlordose, tá? E uma causa muito comum de deformidades é o pé equino, né, nesse paciente. Por quê? Ele tende a ter um padrão plantiflexor, né? E a gente pode ter deformidades em membros superiores, né? Mas é menos comum, né? O pé equino é mais comum. E as principais causas, né, quando a gente pensa no que seria ali a etiologia, né, dessas deformidades, a gente tem posturas inadequadas, né? Então o paciente ficar numa postura inadequada. Em relação ao pé equino, a gente tem, por exemplo, órteses que mantêm esse pé numa posição neutra, evitando essas deformidades, né? A própria questão de desequilíbrio muscular de novo e imobilismo, né? Então, a melhor forma de a gente evitar essas deformidades é através da mobilização, né? Daqueles exercícios que a gente faz para diminuir o tônus, então mobilização passiva lenta, né? Enfim, basicamente é isso, tá? Além das deformidades, a gente também vai ter, né, relacionadas aí com esse imobilismo e tal, as escaras, né, que são aquelas feridas, né? Então, escaras também podem ser chamadas de úlceras de pressão ou úlceras de decúbito, né? Então, são feridas mesmo que vão aparecer ali, surgir na pele desse paciente, né? E as escaras, elas vão surgir ali, principalmente, né, por conta do imobilismo, né? Então, o paciente, ele fica, né, se a gente pensar na etiologia, por que o paciente ele tem escara? Por conta do imobilismo, então posturas prolongadas, ele fica muito tempo na mesma postura, na mesma posição, então às vezes fica sentado o dia inteiro, né? Déficits vasculares, e aí está relacionado com a isquemia dos vasos, né? Então lembra que geralmente as escaras elas são muito comuns em pontos em pontos que a gente tem as protuberâncias ósseas, tá? E aí, o que acontece? Imagina que eu tenho lá, né? Ó, vamos pensar aqui no osso do quadril, né? Então, eu tenho lá meu ilho, isso aqui é o isquio, né? Quando a gente está sentado, a gente fica sentado em cima do isquio. E aqui embaixo do isquio a gente tem musculatura, a gente tem o glúteo máximo, né? A gente tem vários vasos aqui passando, né? Enfim, a gente tem a pele, tá? E o que acontece? Esse osso, ele é pesado, ele fica gerando uma pressão aqui nessa pele. E aí ele comprime os vasos, né? Então, a gente tem uma compressão dos vasos, pressão de vasos, né, que faz o que? Diminui a circulação, tá? E geralmente, se a gente for pensar uma pessoa normal, né, por exemplo eu, né, eu passo bastante tempo sentado, né, estudando e tal, enfim. E aí, às vezes, quando eu estou sentado, eu mudo de posição e nem percebo, né? Por quê? O nosso corpo, quando a gente está, né, íntegro, quando a gente não tem uma lesão medular, a gente tem uma nocicepção. Então, quando começa a ter essa compressão dos vasos, a gente tem um estímulo nociceptivo sendo mandado para o sistema nervoso central, ele interpreta aquilo e a gente muda a posição, né? Sem sentir dor, sem sentir nada, a gente só muda, né? E aí você diminui essa isquemia, né? Você aumenta esse fluxo sanguíneo ali naquela região, tá? Só que no paciente neurológico, né, além dessa postura prolongada, déficit vascular, por que vai acontecer isso? Porque ele tem uma alteração de sensibilidade. Então, muitas vezes o paciente ele não vai ter essa ação meio que inconsciente, né, de mudar a posição, porque ele também tem uma alteração de sensibilidade, tá? Então, tudo isso favorece para o surgimento dessas escaras, beleza? E a gente viu que elas são mais comuns nessas áreas de protuberância óssea, né? Então, principalmente nas protuberâncias ósseas, beleza? Em relação à prevenção das escaras, tem várias formas de a gente prevenir, né? A gente vai falar mais disso mais pra frente, mas só algumas delas, né? Então a gente pode citar, por exemplo, o padrão ouro, né? Mudança de decúbito, então você mudar o paciente, né, a cada 2 horas ali, tá? Então mudança de decúbito é a forma mais simples de evitar as escaras, as escaras é mais eficiente, né? A gente pode utilizar colchões ou almofadas ou recursos, né, para diminuir essa pressão, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, a almofada, né? Tem vários tipos ali, tem de gel, tem de água, tem as boias, né, que tem um buraco dentro e tal. Hidratação da pele, né?
e orientação de modo geral, né? Orientações aí em relação ao uso, beleza? Outra coisa que a gente também tem de complicação, já está ficando sem espaço aqui as complicações, é bastante coisa, mas é o que a gente chama de disreflexia autonômica. Autonômica. O que seria essa disreflexia autonômica? Basicamente, ela vai ser uma disfunção, né, uma alteração na regulação do sistema nervoso autônomo. Então, lembra que o sistema nervoso autônomo ele é dividido em simpático e parasimpático. E a gente tem um que aumenta a pressão arterial, outro que diminui, um aumenta a frequência cardíaca, outro diminui, né? Enfim, um aumenta a sudorese, né? Enfim, então, o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, eles são quem controlam, né, as nossas funções autonômicas, ou seja, aquilo que é inconsciente, tá? E geralmente, quando a gente tem essa alteração no sistema nervoso autônomo, né, ou uma desregulação, imagina que ele fica desregulado. Esse paciente, geralmente, ele vai ter oscilações da pressão arterial, então muitas variações na pressão arterial. É muito comum ele ter o que a gente chama de hipotensão ortostática, né? Então, os pacientes ficam muito tempo acamados, você vai sentar e ele tem uma hipotensão, é porque esse processo de regulação da pressão ele demora para acontecer, ou às vezes ele pode começar a ter um aumento da pressão e essa pressão ela começa a aumentar, ela não baixa, né? E aí, nesse caso, ele precisa ir para o médico, porque essa pressão ela só vai aumentando, ela não baixa, a não ser que ele tome uma medicação, né? A gente vai ter alterações da frequência cardíaca, e aí pode ser tanto um ataque cardíaco quanto uma bradicardia, tá? Tanto um aumento dos batimentos quanto a diminuição. Processo de piloereção, então a ereção dos pelos, né? Pode apresentar também alterações em relação à pupila, né? Então a gente tem Então quando a gente fala da pupila, a gente tem duas situações, né? A gente tem o que a gente chama de midríase. Midríase é a dilatação da pupila, e a gente tem a miose, que é a contração da pupila. Então, quando a gente fala em midríase, né, é aquela pupila que fica aumentada. Miose, ela fica diminuída, tá, em relação ao normal. Então, a gente pode ter alterações relacionadas a essa pupila, então pode ficar ou em miose ou em midríase, tá? Em relação à sudorese também, porque quem controla as glândulas sudoríparas é o sistema nervoso autônomo simpático, beleza? Então, basicamente, é isso, tá? Então, em relação essa disreflexia autonômica, tá? E aí, geralmente, né, o que acontece? O aumento da pressão arterial, né, é uma coisa que acontece bastante, né, que é bem comum, é o aumento da pressão arterial, taquicardia, enfim, entre outras coisas. Mas essa disreflexia autonômica, ela funciona como uma espécie de mecanismo de alerta. Tá? Então, ela é um mecanismo de alerta. Então, pensa assim, esse paciente muitas vezes ele não sente dor, ele tem alteração de sensibilidade, ele não sente dor. E aí, como é que a gente sabe que alguma coisa está errada no nosso corpo? Né? Quando a gente sente dor. Então a gente tem a nocepção, né? O nosso cérebro interpreta aquilo em alguns casos como dor ou não. Então se é uma coisa que pode gerar algum problema para nós, a gente tem de sentir dor, certo? Então é o nosso mecanismo de defesa. No caso de um paciente ter uma lesão medular, muitas vezes ele não vai ter dor, porque ele teve uma lesão ali naqueles caminhos que levam esses sinais relacionados à dor. E aí essa disreflexia autonômica vai funcionar como um mecanismo de alerta, como um sinal de perigo, indicando porque tem alguma coisa errada, né? Então, geralmente, quando o paciente eles tem, por exemplo, aumento da pressão arterial, alguma coisa relacionada a isso, isso pode ser um alerta, né, para alguma infecção, pode ser um alerta, por exemplo, para alguma febre que esse paciente está tendo, pode ser um alerta de que ele tem alguma escara que às vezes você não viu, né? Então, basicamente, esse mecanismo de alerta ele vai indicar que tem algo errado, certo? Então, eu gosto de colocar esse tiozinho aqui, imagina que isso aqui é uma caveirinha, né? Significa de que algo está errado, beleza? Algo está errado. Então, basicamente é isso, tá? Essa disreflexia autonômica também serve como mecanismo de alerta. E, geralmente, nela, a gente tende a ter o quê? Um aumento do sistema nervoso simpático, né? Então, aumento simpático e uma diminuição do parasimpático. Então, lembra que o simpático ele coloca a gente em estado de luta ou fuga, né? Então, aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, né? E a gente pode indicar que tem alguma coisa errada, beleza? Então, basicamente é isso.
Uma coisa que faz parte, né, dessa reflexia, meio que reflexia autonômica, mas uma outra complicação que esse paciente também pode ter é o que a gente chama de hipotensão postural, né? Então, aquilo que a gente acho que até já citei aqui anteriormente, né? Que é o fato de a pressão desse paciente cair quando ele passa, às vezes, de decúbito dorsal para sentado, né, de deitado para sentado ou de sentado para em pé. Tá? Então, nesse caso aí, quando ele fica em posição ortostática, ele tem uma diminuição da pressão arterial, né? E, consequentemente, diminuição do retorno venoso, tá? Por conta de uma diminuição do retorno venoso. Isso acontece em mudanças de decúbito, certo? E aí, por exemplo, uma coisa que é importante, né, uma coisa que a gente faz muito, pacientes que não têm prognóstico de marcha, a gente faz a prancha ortostática. Então, a gente coloca eles na prancha ou mesa, né, mesa ortostática, vou colocar, acho que é mesa ou prancha, né, um dos dois, tanto faz. Mesa ortostática, que é para o paciente ter os benefícios do ortostatismo, né? E se a gente for lembrar lá, essa mesa ortostática, o paciente ele vai estar deitado, né? E aí como é que a gente vai fazer? Tudo amarrado lá na mesa, né? E aí como é que a gente vai fazer a elevação? Então você vai elevando o paciente aos pouquinhos, né? Cerca de 30 graus ali, espera 5 minutos, então eleva 30 graus, espera 5 minutos, eleva mais 30 graus, espera 5 minutos até ele estar na posição ortostática, né? E ao longo disso você vai medindo o que é a pressão arterial desse paciente, tá? Para ver se ela não vai cair muito, tá? Então não pode cair mais de um ponto. Então se eu tenho uma alteração de um ponto para mais a pressão arterial, aí a gente tem um problema, beleza? Então, por exemplo, de 12 por 8, né, de 120 por 80, caiu para 110 por 80. Aqui ainda está tudo bem. Agora, se cair, por exemplo, para menos de 110 por 80, aí, né, a gente já tem que voltar à macroposição normal, né? Enfim, provavelmente o paciente tende a perder a consciência. Então, o que acontece quando tem uma hipotensão postural? O paciente geralmente ele tem a perda da consciência, tá? Mas depois de um tempinho ali você abaixa, ele tende a voltar ao normal, é tudo bem, assim é tranquilo, tá? Então, basicamente é isso, beleza? Uma outra coisa que a gente também tem, que é muito comum nesses pacientes, é a TVP, né? Uma outra complicação, que é a trombose venosa profunda. E pela mesma coisa, né? A principal causa da trombose venosa profunda vai ser o imobilismo. Então, por conta desse imobilismo, a gente vai ter a formação de trombos ali, tá? E a principal forma de prevenção, né? Como é que a gente previne essa trombose venosa profunda? Mobilizando, né? Então, a gente vai mobilizar, fazer mobilização, pode fazer elevação do membro a fim de melhorar esse processo de circulação, né? Então ficar ali um pouco com o membro elevado, para justamente melhorar essa circulação dos membros inferiores. Pode usar, por exemplo, meia de compressão, né? Drenagem linfática, uma coisa que ajuda. Então, qualquer coisa ali para realmente mobilizar, melhorar aquele retorno venoso, impedir, né, essa diminuição do retorno venoso, essa formação desses trombos, né? O que é importante aqui, de novo, né? Então a gente vai fazer o mesmo carinho ali que a gente fez antes, né? A trombose venosa profunda é uma contraindicação absoluta para qualquer tipo de técnica, para qualquer coisa, né? Então, se você suspeita que o paciente tem, né? Então, se você suspeita que o paciente tem TVP, o que seria isso, né? Quais são os sintomas que eu vou buscar? Então, o paciente ele tende a ter uma hiperemia, né? Um aumento do calor, vou colocar aqui, então aumenta o calor na região, tende a ficar mais vermelha, né? Também tende a ficar mais rígida, beleza? Principalmente a rigidez. E aí vai ter dor também, no caso do paciente neurológico, às vezes ele não sente a dor, mas se eu noto, por exemplo, que tem calor, tem vermelhidão ali na região, tem uma rigidez, aí eu vou mandar o paciente para o médico, né? Então eu vou fazer o encaminhamento, porque se eu faço qualquer tipo de coisa, né, uma mobilização, por exemplo, eu posso deslocar esse trombo e aí posso gerar um embolismo, né, um tromboembolismo, né, pulmonar nesse paciente, enfim, pode gerar complicações muito piores, né? Então tem que tomar cuidado. E aí a gente também pode ter as complicações, né, vou colocar só respiratórias, complicações respiratórias, tá? Então relacionadas ali com o sistema pulmonar. E essas complicações elas vão depender, né, principalmente do nível de lesão, né? Então, por exemplo, se o paciente tem uma lesão de C3 para cima, a gente tem que lembrar de C3 a C5, eu tenho diafragma, né? E de T2 a T12,
eu tenho intercostais, certo? E aí, se o paciente ele tem diafragma intercostais íntegros, né, ele tende a ter menos problemas respiratórios. Mas caso ele tenha uma lesão nível mais alto, né, ele pode ter vários problemas. E aí a gente tem problemas relacionados, por exemplo, né, então ele pode ter problemas associados à restrição, problemas restritivos, né, que vão diminuir ali, por exemplo, a capacidade de entrada de ar e saída de ar desse pulmão, né. Restritivo está relacionado principalmente com a hiperinsuflação desse pulmão, né. Obstrutivos, então ele pode ter uma gripe ali, ou acúmulo de secreção, dispneia ao andar, enfim, né? Então esses são alguns exemplos de complicações respiratórias, tá, desse paciente. Então basicamente é isso em relação às complicações. É bastante coisinha aí. Deixa eu dar uma diminuída para ver se cabe tudo. Mas complicação também tem bastante. Bom, então já nos encaminhando aí para o final, né, vamos falar um pouco sobre o prognóstico desse paciente, tá? Então, quando a gente pensa no prognóstico, né, a gente tem que os melhores resultados vão ser nos primeiros 2 anos, tá? Então é um período que esse paciente ele tem uma maior capacidade de neuroplasticidade, os 2 anos iniciais. Então lembra que a neuroplasticidade era importante para quê? Para a gente ter um reaprendizado motor, por exemplo, para o nosso sistema nervoso ele aprender a fazer novas conexões, tá? Então esse prognóstico ele tende a ser melhor, né, nos primeiros 2 anos. Isso vai depender do quê? Né? O prognóstico, do grau de espasticidade desse paciente. Então, quanto maior a espasticidade, pior tende a ser o prognóstico, porque a espasticidade está relacionada com encurtamento e deformidade, né? Isso é ruim. O prognóstico vai depender do nível de lesão. Então, quanto maior o nível de lesão, quanto mais alto, pior tende a ser o prognóstico. Níveis mais baixos, a gente viu que ele já tem independência para alimentação, para AVDs, transferência, né? A partir de T4, prognóstico de marcha com RGO, de T12 até L5, ali ele já tem prognóstico de marcha utilizando aqueles tutores longos, tutor curto e tala, né? Enfim. Tratamento fisioterapêutico precoce, né? Pelo aquele motivo que a gente falou ali em cima. Então, quanto antes ele começar a terapia, fisioterapia melhor, fisioterapêutico precoce, certo? Por quê? Por causa disso aqui, né? Por causa desse tempo. Então, nos 2 anos iniciais ele vai ter um melhor prognóstico. É importante que ele faça a fisioterapia desde o início. Tá? A constituição física do indivíduo também vai influenciar, né? Então a gente falou, por exemplo, que em relação às transferências, né? Um indivíduo que tem uma lesão a nível, tem integridade ali até nível de C7, ele consegue fazer algumas transferências. Se ele tiver controle de tronco e C7 melhor ainda, né? De C7 para cima. Então se ele tem uma lesão ali de T12, por exemplo, ele tem controle de tronco completo, né? E tem membros superiores. Então ele consegue fazer transferência independente. Só que, se esse paciente for obeso, por exemplo, né, ou se ele tiver muito sobrepeso, se ele tiver um nível de obesidade maior, ele não vai conseguir, por exemplo, fazer essas transferências, né? Então, a condição física, o peso corporal desse paciente com certeza vai influenciar. A questão da idade também influencia. Então, quanto mais jovem o paciente é, maior é a neuroplasticidade dele. Então, essa conexão que a gente falou, né? Então, o que é neuroplasticidade? Imagina que a gente tem vários neurônios. E assim, quando a gente aprende uma coisa nova, a gente cria conexões entre alguns neurônios, certo? E aí o que acontece? Quando a gente tem uma lesão medular, imagina que eu tenho vários neurônios que eles são conectados uns com os outros, conexões em rede. Então eu tenho várias conexões. E aí imagina que eu tive uma lesão lá, e aí eu perdi uma dessas conexões. E o que acontece na neuroplasticidade? Os neurônios que sobraram, eles vão fazer novas conexões, eles vão criar novas conexões para fortalecer essa rede. Então, isso é o processo de neuroplasticidade. A neuroplasticidade está relacionada com a nossa capacidade de aprender coisas novas e ela vai acontecer durante toda a vida. Desde indivíduos velhos, né? Pessoas velhas também têm neuroplasticidade, mesmo tendo processo degenerativo, né? Só que é muito menor comparado a um bebê, né? Então, quanto mais a gente cresce, menor é a nossa capacidade de neuroplasticidade. A gente tem neuroplasticidade ao longo de toda a vida, só que
Quanto mais velho, menor é essa capacidade. Quanto mais novo, maior é. Tá? Então, a capacidade de neuroplasticidade de um bebê é muito maior do que de uma criança. De uma criança é muito maior do que de um adulto. De um adulto é muito maior do que de um idoso. De idoso, né? Enfim, ela tende a ser menor, mas ainda existe. Tá? Então, a idade é um fator importante. Né? Então, está relacionado com a neuroplasticidade. E quando a gente pensa nessa neuroplasticidade, tá? Vou colocar aqui. Vou colocar o termo. Né? Neuroplasticidade. Vai estar relacionado com a capacidade que a gente tem de se adaptar frente à lesão. Né? Então, a adaptação do nosso sistema nervoso, frente à lesão. Beleza? Então, de forma bem simples. E é claro, além disso, a gente vai ter, por exemplo, os fatores emocionais. Né? Então, como que esse paciente está lidando, né? É importante a gente, como terapeuta, a gente detectar, por exemplo, sintomas de sinais, sintomas de depressão, né, para fazer o encaminhamento. Então, fatores emocionais, fatores socioeconômicos. Então, esses fatores socioeconômicos vão determinar, por exemplo, o acesso que ele vai ter a tratamentos, às vezes, diferenciados. Né? Então, às vezes, sai um tratamento novo, órteses novas, órteses melhores, né? Então com certeza isso é importante, né? Um paciente que tem uma condição melhor, ele vai ter acesso a mais recursos. E o nível cultural, o nível de informação que esse paciente tem, né? Então quanto mais informado, quanto mais o paciente quanto mais o paciente sabe sobre esse problema que ele tem, mais ele entende sobre aquilo, melhor ele vai realmente compreender o que ele precisa fazer, né? E ele vai conseguir, por exemplo, ele vai seguir o tratamento de uma forma mais comprometida, né? Ele sabe sobre as sequelas, sabe sobre o prognóstico dele, então ele vai se comprometer mais com o tratamento. Né? Esse fator emocional também é importante por isso, essa questão de motivação com o tratamento. E por último, porém não menos importante, né? A gente pode citar ali o apoio familiar. Então, muitas vezes esses pacientes eles são dependentes, né? Dependendo do nível de lesão, por exemplo, lesões mais altas. Então, uma família que às vezes leva para fisioterapia, né, ajuda nas transferências, né, enfim, estimula o paciente de alguma forma. Então, isso com certeza é um grande diferencial também, tá? Bom, e para a gente fechar, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento e eu vou fazer outro mapa mental. Essa é a última coisa, né? Só para dar um geralzão aí, a gente fala sobre o tratamento, os principais objetivos de tratamento e algumas condutas que a gente faz para chegar nesses objetivos, tá? Daí a gente fecha esse conteúdo de lesado medular. Então, em relação ao tratamento, né, os principais objetivos que a gente vai ter estão relacionados à ADM. Então, a gente sempre... amplitude de movimento. Então, a gente sempre vai buscar manter ou melhorar a ADM desse paciente, amplitude de movimento. Né? A gente pode usar vários recursos, como, por exemplo, alongamento. Né? Vou colocar de preto. Então, a gente pode usar, por exemplo, os alongamentos, né? Uma forma, as mobilizações. E aí pode ser... tanto de forma ativa quanto passiva, tá? Ativa ou passiva, né? O próprio posicionamento do paciente também é importante para evitar deformidades, manter essa amplitude de movimento, tá? Deixa eu destacar isso aqui. Então, amplitude de movimento, certo? Um outro objetivo que a gente vai ter é o de evitar as complicações. Então, a gente já falou sobre as complicações ali, né? Vamos só citar algumas novamente. Evitar complicações. E a gente pode ter as complicações osteomusculares, que a gente falou delas. Então, por exemplo, as deformidades, os encurtamentos, né, osteoporose, atrofia muscular, né, enfim. E aí, para evitar isso, a gente pode fazer exercício, né? Acho que seria o padrão ouro, fortalecimento muscular, promover o ortostatismo, né? Enfim, alongamento, mobilidade. Então, a principal forma de a gente evitar essas complicações osteomusculares, eu vou só citar aqui, então, deformidade, encurtamento, osteoporose, são as principais, tá? A gente também tem as complicações vasculares, e aí a gente fala um pouquinho, principalmente TVP, né? Já falou sobre ela. O edema também é muito comum, principalmente em membros inferiores, porque o paciente ele tende a ficar muito tempo mobilizado, né? Se a gente for pensar a drenagem, né?
Nosso segundo coração é a panturrilha. Lembra que a gente tem a contração muscular que auxilia nesse processo de retorno venoso. Tá? Então os músculos eles contraem, comprimem os vasos e auxiliam no retorno venoso. Então esse paciente, por ficar muito tempo mobilizado, né, com as pernas para baixo, ele tende a ter formação de edemas. Né? E a melhor forma de a gente evitar esses edemas é justamente fazendo a elevação desses membros inferiores, né? Se possível, caso ele tenha uma lesão ali parcial, tenha algum grau de movimento de membros inferiores, realizar movimentos ativos, né, de membros inferiores, elevação do membro inferior, drenagem, meio de compressão, né? Então são formas ali, até a bota pneumática mesmo, que é um recurso que a gente usa muito para recovery, mas é utilizada para isso também, para essa drenagem. Mobilizações, né, principalmente pensando na trombose venosa profunda. Tá? Então são coisas que a gente pode fazer aqui. Então só para a gente citar algumas aqui, deixa eu puxar isso aqui mais para trás, está sem espaço. Então só para a gente citar geralzão, tá? Para tudo. Então mobilização, e aí pode ser ativa ou passiva, tá? Exercícios, se possível ativos, né? Não tem como fazer exercício passivo, que daí é mobilização, né? Então elevação do membro, pensando na... Deixa eu escrever bonitinho. Pensando no edema, né? Então elevação do membro, meias de compressão, né? Próprio uso da bota pneumática, né? Como eu falei. Então basicamente é isso, tá? Então são formas de a gente utilizar ali a drenagem, dentre outras. E a gente também pode ter as complicações respiratórias e cutâneas, né? As respiratórias, a gente citou algumas, né? Então o paciente pode ter, por exemplo, tanto obstrutivas quanto restritivas, né? Então às vezes o paciente pega uma gripe e ele tende a ter um acúmulo de secreção, né? Então é muito comum o aumento no acúmulo de secreção. E esse acúmulo de secreção ele pode favorecer, por exemplo, uma pneumonia, né? Então, que piora muito uma infecção ali bacteriana e tal, da pneumonia. E aí esse paciente ele tende a ter uma diminuição dos volumes e capacidades pulmonares, tá? Principalmente dependendo do nível de lesão, né? Se ele não tiver intercostais, não tiver diafragma, tá? E aí como que a gente evita isso, né? Como a gente pode evitar essas pneumonias, né? Enfim, mudanças de decúbito, né? Então a gente evita que tenha um acúmulo de secreção em determinada região, certo? Ou promove o deslocamento dessa secreção para diminuir pressão em algumas áreas do pulmão, a inalação, né? Para modificar ali a secreção e deixar ela mais leve, mais fácil de sair mesmo. Então a gente tem técnicas de desobstrução, né? Que aí é mais focado na área da cardio. Técnicas de desobstrução. A própria aspiração, em último caso, né, caso seja necessário, se o paciente é realmente muito mal, e técnicas de expansão pulmonar, tá? Então são formas de evitar essas complicações respiratórias, ou da gente cuidar delas, tratar elas. E aí cutâneas a gente também já falou, né? A principal delas são as escaras, né? A gente até falou um pouquinho sobre o que causa as escaras, quais são as formas de tratamento, enfim, tá? Dentro desse tratamento a gente também vai focar na parte de fortalecimento muscular. Então, fortalecimento. E aí, é claro, né, eu vou fazer fortalecimento dos músculos que não foram afetados, tá? Então, a gente pode, através do fortalecimento, ou manter a força ou melhorar, né? Quando a gente pensa no fortalecimento, a gente pensa sempre em aumentar essa força, né? Mas em alguns casos a gente não consegue aumentar, a gente consegue manter, né? Então, o foco vai ser sempre manter ou melhorar, né? Aqueles músculos que estão preservados, então os músculos acima, né, do nível de lesão. Beleza? Então eu posso ter, por exemplo, um músculo que está com grau 3 e aí eu posso evoluir ele para um grau 4 ou um grau 5, né, por exemplo, tá? Através desse treinamento de força muscular. E aí, para esse fortalecimento, a gente pode utilizar recursos, né, como, por exemplo, os principais são os exercícios ativos, né, então que o paciente ele precisa fazer a contração muscular, né, e a gente pode associar esses exercícios ativos com as correntes, né, de estimulação elétrica. Então, as correntes de uma frequência mais alta ali, como por exemplo a corrente Fez ou a corrente russa, que são correntes de contração muscular. Então a gente pode associar esses exercícios com as correntes para potencializar esse ganho de força, por exemplo, né, esse ganho muscular ali. Outra coisa que a gente faz está relacionado com a adequação, adequar o tônus desse paciente, né? Então o paciente que tem
principalmente ali, tende a evoluir com aquela hipertonia elástica, né? A gente tem técnicas de readequação do tônus ou de diminuição dessa hipertonia, né? E aí a principal delas, então esse paciente ele tende a ter uma hipertonia. A principal forma da gente tratar essa hipertonia é através da mobilização passiva lenta, né, que a gente viu. E a mobilização passiva lenta, geralmente ela é feita de proximal para distal, né, de segmento proximal para distal, para a gente ir quebrando esse padrão, diminuindo essa hipertonia de proximal para distal. Ela sempre vai ser feita contra o padrão, né, então se o paciente tende a ter um padrão flexor de rotação em rotação interna no membro superior, e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer extensão e rotação externa desse membro, tá? E é importante o que? A gente posicionar esse membro, né, depois de fazer essa mobilização, contra o padrão também. Então, posicionar o membro contra o padrão. Isso é importante para quê? Para a gente evitar deformidades, por exemplo. Tá? Além disso, para adequação de tônus, também é interessante, né, a gente realizar descarga de peso. Né? Então, descarga de peso é uma forma de a gente diminuir essa hipertonia também. E recursos térmicos, né? Então, recursos termo, como o calor e o frio. Também são formas de diminuir esse tônus aí, beleza? Então, basicamente é isso. E é claro, né, o próprio alongamento, né, principalmente o alongamento prolongado. Então, geralmente a gente diminui esse tônus e a gente faz um alongamento com o paciente e depois coloca ele, né, numa posição contra o padrão, beleza? Outra coisa que a gente vai fazer dentro desse tratamento, de acordo com o nível da lesão do paciente, é tratar o equilíbrio. Então, eu sempre vou tentar melhorar o equilíbrio desse paciente, tá? E é claro, vai depender do nível de lesão, né? Então, por exemplo, se eu tenho pacientes que têm lesão acima do nível de C8 a T1, né? Então, vou colocar aqui entre parênteses, depende do nível, né? A maneira com que eu vou cuidar desse equilíbrio, que eu vou, né, tentar tratar esse equilíbrio. Então, se o paciente tem uma lesão de C8 a T1, a gente falou que ele consegue sentar em índio, né? Então, ele consegue sentar índio, porque ele tem controle da cintura escapular, tem cintura escapular preservada. E aí, nesse caso, eu consigo fazer exercícios com ele para melhorar esse controle de tronco com os membros superiores. Tá? Se o paciente ele tem controle de tronco, né, eu consigo fazer vários exercícios com ele, mas eu sempre vou fazer uma progressão. Então, primeiro eu vou começar com o paciente sentado, né? Então, o paciente vai fazer ali sentado. Perdão, esse paciente aqui, ele não consegue sentar índio, né? Ele consegue sentar índio com apoio, beleza? Esqueci de colocar o apoio. O paciente que tem controle motor, ele consegue ficar sentado e eu vou fazer uma progressão, né? Então, a progressão é o quê? Eu vou diminuindo a base dele. Então, na progressão eu vou diminuindo a base. Então, ele começa, por exemplo, com o membro inferior estendido e abdução, então com a perna aberta e abduzida, né? Para ter bastante base, e eu posso ir diminuindo. Então eu deixo o membro estendido e aduzido, ou seja, eu fecho a perna dele, mantenho estendida, e eu posso elevar o membro inferior. E aí eu posso fazer o que? Deslocamento, base estável. Então eu vou diminuir a base de apoio, e aí eu vou aumentar as instabilidades. Então eu posso colocar ele sentado no bozu, posso colocar ele sentado numa almofada, posso, né, fazer alguns deslocamentos ali, enfim. E aí, se eu tenho uma lesão abaixo, né, do nível de T12, por exemplo, o paciente ele já tem um controle de tronco e começa a ter, abaixo de L2, perdão, o paciente já tem controle de tronco e começa a ter, por exemplo, ali, alguns músculos membros inferiores, como por exemplo o flexor de quadril, e já posso começar a utilizar exercícios em 4 apoios, né, para melhorar essa estabilidade. Aí tem várias variações, várias formas de progredir nesses exercícios, beleza? Acho que seria isso. Além disso, a gente falou a questão do ortostatismo, que é muito importante, vou colocar aqui em cima. Então, ortostatismo também é uma forma de tratamento. Então, o ortostatismo a gente viu que é uma forma de eu prevenir vários problemas, né? Então, quando a gente pensa nesse ortostatismo, né, pode ser tanto com o uso da órtese, né? Então, pode ser, no caso de pacientes que têm prognóstico de marcha, pode ser com o uso de órteses, ou pode ser através da prancha mesmo, né? Prancha ortostática lá, né? E aí a gente tem vários benefícios do ortostatismo, né? Então, por exemplo, a gente tem um estímulo ósseo, que previne a osteoporose, a gente tem uma melhora da circulação, a gente tem a diminuição ali, por exemplo, a prevenção das deformidades, então diminui a formação de deformidades,
né? É importante para a questão psicológica do paciente, né? Então para ele ficar na posição em pé, né? Acho que o paciente ele gosta muito disso, né? Então são coisas importantes ali. Dentro desse tratamento a gente também vai fazer o quê? A gente também vai estimular e treinar as AVDs. Então, de acordo com o nível de lesão desse paciente, a gente vai fazer com que ele fique mais independente, né? Então, se ele tem uma lesão ali nível de C7, ele não tem flexores de dedos, mas eu consigo, por exemplo, adaptar a alimentação para ele. Então, fazer com que ele se alimente com um adaptador. Então, eu vou treinar essas atividades básicas de vida diária, né? Eu posso fazer algumas adaptações que facilitem, né, que promovam mais independência para ele. Então a gente pode fazer a adaptação de objetos, né? No final já estou gaguejando aqui, né? Enfim, então a gente vai treinar tudo isso. E de modo geral, né, as orientações que eu acho que são muito importantes, né, de fazer também. Então, dentro de tudo isso, entra aí no final as orientações. Então, orientações gerais sobre tudo, né? Então, sobre posicionamento, sobre como cuidar das hortes, como evitar complicações, educação do paciente, relação à transferência. E essa orientação é tanto para o paciente quanto para o cuidador, tá? Então, seriam orientações ali gerais para ambos, tá? E aí a gente conclui, né, esse resumão, esse vídeo de hoje, né, segunda parte do lesado medular. Então a gente falou muita coisa, né, eu vou fazer um mapa mental só pra gente dar uma relembrada nos pontos principais, mas a gente falou de tratamento, a gente falou um pouquinho de complicações, a gente falou um pouquinho de nível de lesão e atividade, né, então prognóstico funcional, né, a funcionalidade desse paciente, isso aqui é o prognóstico funcional, né, o prognóstico funcional. E a gente falou sobre as síndromes medulares, tá? Nessa segunda parte aí do vídeo. Então, só pra gente dar aquele geralzão, né? Então, a gente falou de vou colocar aqui. Então, lesado medular, nesse vídeo parte 2. A gente falou das síndromes medulares primeiro. Aí a gente tem 5 síndromes. A gente tem a síndrome de Brown-Séquard, que é aquela da hemissectomia, né? A gente falou da síndrome posterior, a gente falou da síndrome anterior, a gente falou da síndrome central e a gente falou da síndrome da cauda equina, tá? Não vou falar específico de cada um, que é só para dar uma ideia geral. Depois a gente falou dos músculos-chave, né? Foi isso. E do prognóstico funcional, né? Então a gente falou do prognóstico funcional desse paciente, né? Então a gente viu ali que de C5 a C7 ele é meio que semi-independente para a maioria das coisas, né? Então semi-independente para alimentação e higiene, né? C7 ele já consegue fazer transferência, né? A gente viu que a partir de C8 ele é independente para alimentação e higiene, né? A gente viu que a partir de T4 a T10 ele já começa a ter o que? Prognóstico de marcha. Então já tem prognóstico de marcha. Com o RGO, as muletas, né? A gente viu que de T12, se eu não me engano, até L1, a gente tem prognóstico de marcha com tutor longo. Nível de L3 com a CAFO ou com a AFO, né? E nível de L5 já seria com a AFO, tá? A gente falou em relação à cadeira e tal, falou outras coisas também, a gente não vai entrar nisso de novo, porque vocês podem voltar ao vídeo, tá? A gente também falou sobre complicações, né? E são várias complicações, vamos só citar aqui, geralzão. Então a gente tem as contraturas, a gente tem a ossificação heterotópica, ou anquilose óssea, né? A gente tem as deformidades, a gente tem as osteoporose,
Regulação autonômica. Regulação autonômica. As escaras. Hipotensão ortostática. ATVP. E a gente tem as complicações respiratórias. Beleza? Depois a gente falou um pouquinho sobre prognóstico, né? Então a gente falou sobre prognóstico. Então o prognóstico depende de várias coisas, né? Vamos citar ali algumas só. Então os principais, né? Espasticidade, então grau de espasticidade, nível, lesão, tratamento, quanto antes melhor. A gente falou sobre a idade, né? E lembra sempre do prognóstico, que a gente tem o melhor prognóstico até 2 anos, beleza? E aí, para fechar, né, a gente falou um pouquinho sobre o tratamento, os objetivos de tratamento, né? E aí, dentro desse tratamento, a gente tem objetivos relacionados a ADM, ganho de ADM, evitar complicações, força muscular, equilíbrio, que mais? A gente falou por último sobre orientações, promover o ortostatismo, a própria questão de tônus, né, também, então adequação do tônus e o treinamento das AVDs, né, atividades básicas diárias e atividades de vida diária. Tá? Então, em relação ao lesado medular, foi isso que a gente viu nessa segunda parte. Então a gente falou um geralzão ali sobre prognóstico, a gente falou sobre síndromes medulares, a gente falou sobre prognóstico funcional desse paciente, né? A gente falou sobre as complicações e sobre o tratamento. E aí a gente fecha esse vídeo de lesado medular, tá? Ficou um vídeo meio longo também, mas é isso, tá? Então, concluindo, acho que ficou bem completo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem, deixa nos comentários e valeu, até o próximo vídeo. Bons estudos aí. Tamo junto.